Got it. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia LabFaz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone. Fique atente. Ao entrar na sala, desligue o microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula, por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite as professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Grande Tiago, passa a palavra para você, meu querido. Obrigado, Abner. E vamos nessa aí para mais um dia da partitura a Waveform. Vamos concluir hoje os nossos assuntos, né, relativos a conceitos da música e essas interações com o trabalho técnico, né? Fazendo a recapitulação, né, no primeiro dia a gente passou por conceitos de som, falamos, né, de conceitos do fenômeno do som, de como ele surge, de como ele existe fisicamente. Falamos sobre fenômenos acústicos, né, das relações entre o som e o ambiente. Falamos sobre instrumentos, classificação dos instrumentos. Falamos sobre afinação, sobre história, né, e esses elementos que são antecedentes à realização musical e são necessários e essenciais, né, porque a música é o trabalho, né, do som, é a escultura do som. Então, passamos pelo som. Começamos esse início de entender a travessia. Ontem já fomos para partes mais estruturais, né? Esse curso ele leva a analogia da ponte, então a gente começou a construir nossa ponte, né, com elementos teóricos, né, explicação sobre melodia, sobre harmonia, sobre contraponto, sobre textura de vozes, né, e outros conceitos relativos a isso. Trabalhamos conceitos de rítmica, falamos sobre padrões rítmicos, né, clichês, sobre compasso, sobre métrica e uma série de conceitos, né, dessa área, né? E chegamos ao início da parte já mais melódica, falamos sobre escalas e agora, continuando, né, o ponto de onde paramos ontem, vamos a partir das escalas entender um pouco, voltar um pouco na história e entender os modos, né? Acho que só para recapitular aqui a título de curiosidade, né, a gente trabalhou aqui escala pentatônica, né, mas eu não vou ficar voltando muito porque quem não viu depois pode ver o vídeo e pegar todas essas informações assim que tiver no YouTube e vamos seguindo para poder dar tempo de exercer, porque hoje é o dia de atravessar a ponte, hoje é o dia de a travessia da ponte, então vamos seguindo aqui. Ontem eu estava falando de escalas e anteontem a gente falou sobre a formação dos instrumentos de corda, né? E as primeiras pesquisas lá com Pitágoras e entendendo, né, o monocórdio e fazendo as divisões e chegando lá nas descobertas de que quando se divide uma corda, né, na sua metade tem um som de uma oitava da nota fundamental da corda. Quando se divide, né, em em três segmentos, né, em três vezes você tem um som de uma quinta, e quando você divide em quatro, você tem um som de uma quarta. Então, na música ocidental, esse é considerado, né, um dos momentos iniciais
do desenvolvimento das escalas e da nossa forma de fazer música. Já existia, né, vários outros instrumentos no mundo, né, em outros países, em outras regiões, que já tinham sua música muito desenvolvida, mas no conceito, né, da música ocidental, que é a que a gente executa e a gente trabalha, a gente faz, é uma música de origem ocidental, europeia, né, no seu quesito teórico. Então, o ponto referencial é esse. Então, a gente passou por isso, né, e já veio falando da parte teórica de escala, e aí o modo é para voltar um pouco para contextualizar de onde é que vem as escalas, né? As nossas escalas, né, como eu falei, né, quando surgiu o sistema temperado, esse sistema temperado, né, com o Andreas Werkmeister, ele criou para resolver uma situação que era a dificuldade de sair transpondo, né, e tocar melodias, né, em diferentes instrumentos na mesma, com a mesma sonoridade, porque cada instrumento estava afinado de um jeito. Então, surgiu o sistema temperado. Esse sistema temperado surgiu para ajustar o que eram os modos. Então, o que são esses modos? Os modos, eles eram as escalas regionais. Boa tarde. Eram escalas regionais que existiam em diferentes regiões lá da Grécia, né? Vamos ver aí o texto. Na Grécia Antiga, as diversas organizações sonoras, ou formas de organizar os sons, ficou a redundância, né? Diferiam de região para região. Significa que as formas de organizar esses sons, as notas musicais eram diferentes de uma região para outra região. Como eu falei, tinha essa muita questão pelos instrumentos que tinham disponíveis pelos fabricantes de instrumentos que estavam ali construindo. Então, a característica sonora era outra, a característica musical era outra. Então, cada região, cada cidade tinha uma escala específica. Então é isso. Assim, cada uma das regiões da Grécia Antiga deu origem a um modo, que é uma organização dos sons naturais muito próprio, e que adaptou a denominação de cada região respectiva. Na verdade, você adotou, ficou um erro aí de letra. Desta forma, aparece-nos o modo dórico, modo frígio, modo lídio, modo jônio, modo eólio, né? E outros modos também que existem, mas o cerne é que cada cidade dessa deu origem a uma escala, a uma forma de tocar. É como se a gente fosse pensar no Brasil, né, a região Nordeste, ou então vamos ser mais específico, né? A Bahia tem uma flauta que toca uma escala que só toca as músicas da Bahia. O Rio de Janeiro tem um violão afinado que só toca as músicas do Rio de Janeiro. Aí, se você pegar a flauta da Bahia para tocar a música do Rio, não vai dar certo, porque as notas são diferentes e não vai ficar no mesmo lugar, a melodia vai ser diferente. Então, era essa a realidade. Em 1547, né, esse teórico chamado Glarianus acrescentou aos modos antigos ainda em uso, que era o dórico, frígio, lídio, o mixolídio. Tinha outras versões aí, não vou ficar muito a fundo nisso. Duas novas escalas, que era a jônica e a eólia. Depois a gente vai entender a importância dessas duas e por que eu trouxe essa marcação, porque esse é um ponto essencial para a nossa música atual. Aí eu trouxe para mostrar aí um mapa, né, da Grécia Antiga e das regiões, né? A Iônia, que é onde vem o modo do jônio, né? A Lídia, tem a Frígia, né? Tem a Eólis, que tem o modo eólio. Então, a gente consegue ver bem claro, né, que como essa origem geográfica era muito importante. Lembra que eu falei no primeiro slide lá, né, que a música é um fenômeno sociocultural que ela é identitária, né, das diferentes regiões, né? Então, vem aí isso aí de novo, né, nos modos. E vamos seguindo aqui. Isso aqui é só para mostrar as variedades dos modos e como eles se adaptaram ao sistema atual. Esses, né, os modos gregos foram, como é que diz? Vou falar absorvido, mas é mais roubado, assim, mas foi, como é que diz a palavra? Apropriado, né? A igreja se apropriou desses modos
e mudou o nome para modos litúrgicos e modos eclesiásticos, né? Mas na verdade, se você for ver, tem algumas diferenças muito sutis, mas é a mesma coisa, né? Por isso que chamam modos litúrgicos ou gregos. Mas aí aqui mostra aqui, né? Modo dórico, hipodórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, jônio e por aí vai. Não vou ficar explicando o que é esses hipodóricos, isso aí precisa de um curso específico para falar de música modal, para a gente chegar tudo a fundo, ou de um curso de teoria musical. E, bom, o que era importante, né? Lá com o temperamento, que a gente falou na quarta-feira, o Andreas Werkmeister teve essa ideia. Poxa, eu não consigo tocar as mesmas músicas, porque uma coisa que era inclusive interessante, as notas, podia ser chamado assim de dó. A minha flauta tem um dó, mas se a flauta da Kika tiver um dó que é diferente do meu dó, não é a mesma nota. E se a gente for fazer alguma música junto, não vai soar, porque as notas vão ficar em diferentes posições da afinação. Então isso era muito complexo, né? Ah, se eu quisesse tocar uma música que a Kika fez, não consigo tocar, porque a minha flauta não tem aquela nota. Se ela quiser tocar uma música que eu fiz, ela não vai conseguir porque não tem nota. Então, essa é a grande sacada ali que possibilitou o desenvolvimento do nosso sistema, que é o sistema da tonalidade e também o desenvolvimento da harmonia. As notas, elas passaram a cumprir funções específicas dentro, né, do seu universo tonal, né, do seu universo harmônico, né, dentro do campo harmônico. Trouxe aqui só para a gente ter esses nomes, para saber, porque provavelmente a gente vai ouvir falar isso aí, em algum lugar a gente vai falar, normal que escute, mas para que isso não soe como algo distante, né? Então a gente tem a tônica, esses nomes variam, mas tônica, sobretônica, mediante, subdominante, dominante, sobredominante, subtônica ou sensível. Lembra que quando eu falei de escalas, escala menor, que surgiu uma modificação na escala menor para ter a sensível para o campo harmônico, poder soar com tensão. Então, isso é bem interessante, né? Essas notas, a tônica, a dominante e a sensível, elas são fundamentais, né, no desenvolvimento harmônico. Aqui eu trouxe essa tabela só para mostrar como a coisa foi evoluindo, né? Foi evoluindo, assim, as fases da música de tradição ocidental, né? Como eu disse, é isso que a gente está vendo hoje aqui, né? Dentro da monodia modal, era aquilo que eu falei da música do canto gregoriano, que era tudo em uníssono, tudo uma voz, e aos poucos, né, foi isso modificando, né? Grécia Antiga, que ela já utilizava, né, duas vozes, uníssono e oitava, né? Pitágoras já sabia disso, né? Medieval, quando começam as variações, né, nos coros, que eu falei que muda uma voz, bota outra nota, né? Aí o negócio já vem desenvolvendo, né? E a gente vê como que as características das músicas atuais, elas são diretamente originadas, né, desses períodos. Tem canções folclóricas, elas vêm muito dessa origem, né, medieval, blues, instrumental, gospel, rock, né? Tem muitas características musicais da música da Renascença. Aí, quando surge ali no século XVII, né, século XIX, que é o sistema tonal maior-menor, que é o temperamento, né? Então, quase todos os estilos que a gente toca hoje, gêneros musicais, vêm daí. Então, aí vem Wagner, Debussy, que aí já mudam, né? Colocam mais tensões, colocam outras formas, né? Mas isso é mais para a gente ilustrar. Não vou ficar muito a fundo nisso, mais do que eu já falei. Aí vem um outro conceito importante, que a gente está falando de escala, né? É o conceito de intervalo. Intervalo é a diferença da altura entre dois sons, né, que podem ser tocados simultaneamente ou um após o outro, né? Ou seja, se eu toco uma nota, depois, em análise em relação a outra nota, é o que a gente chama de intervalo. Por exemplo, do dó para o ré, do dó para o sol, do dó para o lá.
E isso também é um dos fundamentos, né, da teoria musical, né, aqui na música do Ocidente. Não só na música ocidental, mas o estudo de intervalo ele é muito importante para a música em geral. É, é muito importante a gente ter domínio de intervalos para conseguir trabalhar bem as ideias melódicas, né? E também as harmônicas. É, eles são identificados de acordo com o número de notas que ele abrange, ou seja, da nota mais grave para a nota mais aguda, né? Conta-se quantas notas tem. Por exemplo, no Dó para o Sol você tem um Dó, um Ré, um Mi, um Fá e o Sol. Então, 5, né? É assim que a gente faz as contagens da, da nota. Ah, mas e os sustenidos? Os sustenidos ele entra nesse ponto, próximo ponto, que é a classificação de acordo com a quantidade de semitons, que chamam de qualidade, né? E aí a gente analisa como é que é essa formação. Aqui eu trouxe uma tabelinha com a classificação dos intervalos e trouxe para ouvir, para ter essa referência, né, também de ouvido, o, uma uma escala só de intervalos. Então, ela começa no Dó, aí vai Dó, Ré, Dó, Mi, assim como está escrito aqui. Então, a gente vai começar ouvindo uma segunda menor, depois uma segunda maior, uma terceira menor, terceira maior. É rápido, mas é legal para a gente começar a entender, né? Quem ainda... Vamos ouvir. Ah, isso aqui ele pegou outra coisa. Ele pegou uma escala... Deixa eu ver, acho que esse áudio está maior do que eu tinha colocado. Acho que tem todas as outras escalas que eu coloquei na aula anterior. Desculpa, gente. Aqui, escala blues. Achei que eu tinha selecionado loop e não selecionei. Acho que é aqui. Aí. Então, a gente foi da segunda menor até a oitava. Vou botar mais uma vez. Então, esse aí é uma reunião de todos esses intervalos, né, que estão aqui na tabela. Tem inclusive um que não está aqui, que é a oitava, que é a diferença, né, de um Dó a outro Dó. Aí a gente chega no próximo ponto. Passamos, né, por escalas, falamos de modos, intervalos, chegamos agora aqui em acordes. Acordes é a união de 3 ou mais notas tocadas simultaneamente. Inúmeras combinações possíveis de se fazer com as notas, resultando dos mais diversos acordes. Então a gente tem acordes naturais, acordes, né, diatônicos, acordes maior, menor, suspenso, aumentado, diminuto, meio diminuto, vários outros, né, tríades, tétrades, acordes quartais, acordes alterados. E isso é só para trazer um pouco da diversidade que existe no campo dos acordes, né? E acaba que hoje é mais para, né, dar um gostinho e mostrar. Então, basicamente, o acorde, assim, a grosso modo, né, ele é feito empilhando notas, né, e acho que em sua maioria é um empilhamento de terças. Então, você conta, né, terça, uma terça acima da nota que você está fazendo. Hoje já tem, assim, né, uma aceitação de que outros intervalos também empilhados também são acordes, mas classicamente é um empilhamento de terças. Então, você conta, Dó, Dó, Ré, Mi, tem uma terça, então Dó, Mi, Fá, Sol, mais uma terça, então Dó, Mi, Sol, aqui eu tenho um acorde. E assim você faz com cada nota. Aqui no caso eu trouxe aqui para mostrar o piano, né, o Dó, Mi, Sol, marcado aqui em vermelho, e exemplos de tríades, né? Tríades são acordes com 3 notas, tétrades com 4. Então tenho aqui a tríade de Dó, Dó, Mi, Sol, de Ré, Ré, Fá, Lá, a de Mi, Mi, Sol, Si, a de Fá, Fá, Lá, Dó, e por assim vai. E eu trouxe aqui para a gente ouvir, acho que esse aqui está certinho, a tríade, né? De Dó, tenho a de Sol e tenho a de Ré.
todas maiores. O que é interessante, né? Quando a gente estava falando em temperamento, olha só, quando eu tenho aqui tá, Dó, Sol e Ré, eu tenho 3 diferentes notas, né, fundamentais, mas a sonoridade é a mesma. Isso foi uma coisa que o temperamento lá atrás permitiu, né? Só uma curiosidade. Agora vamos entrar para conceitos da rítmica. Esse momento da aula é muito importante porque no final a gente vai fazer uma prática de rítmica. Então, né, atenção agora que o momento é crucial. E não é só porque eu gosto muito de ritmo, né? Mas, enfim, eu tenho que puxar um pouco do peixe, né, para cá também. Vamos lá, fórmula de compasso. Né? Vocês devem ter visto, né, nas partituras uma fração lá no início, né? 2 números ali no início da partitura. Então, é isso aí. Aquela fração é a fórmula de compasso. Ela indica como o ritmo estará organizado na partitura, né? O número de cima é a unidade de compasso, e a unidade de compasso ela vai dizer unidade de compasso, justamente isso, a unidade de compasso, e ela diz quantos tempos, quantos pulsos vão ser agrupados nos compassos. Se você lembra, quando eu falei ontem, o compasso é um agrupamento de pulsos. Então, a figura de cima da fórmula de compasso, que a gente vai ver já já, ela indica quantos tempos cabem em um compasso. E a figura de baixo, chamada de unidade de tempo, ela vai indicar daquelas figuras, né, que eu mostrei, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, quais dessas figuras vai estar valendo um tempo na nossa estrutura rítmica, na nossa estrutura métrica, né? Então, vamos aqui partir para a próxima. Tem uma observação aqui importante, né, que eu não coloquei, que indica que figura corresponde ao valor de um tempo e tal. As diferentes unidades de tempo de compasso existem para facilitar a escrita rítmica, aproximando a informação escrita do que acontece realmente na música, tendo em vista que a partitura é uma definição aproximada e não exata da música tocada. Então, essas fórmulas de compasso, elas ajudam a gente a aproximar mais a intenção, né? A intenção rítmica, ela é muito importante na hora da gente escrever. Vamos lá, tá aí aqui acho que o João está com o microfone ligado, você pode desligar, por gentileza? Vamos lá, numerador em cima, né? Que é a unidade de tempo, aquele número em cima, unidade de tempo. No caso aí a gente tem 2, significa que no compasso a gente vai ter 2 tempos, 1, 2, 1, 2. Ritmos que no Brasil utilizam isso, o samba, a gente tem o baião, a gente tem vários ritmos, né, também chachado, frevo e muitos outros que também utilizam essa unidade binária de tempo. Embaixo, a gente tem o número 4, que ele está indicando que a figura que subdivide 4 vezes, que é a semínima. Quem viu ontem lembra que eu fiz a brincadeira com o papel, né? Rasguei uma folha de papel em 2 e rasguei ela em 4. Então, é essa a imagem. Eu tenho aqui a semínima, que é essa figura da bolinha preta com a haste, né? Isso vai indicar para a gente 2 coisas a fórmula de compasso. Qual vai ser o tipo daquela métrica? Se vai ser binária, ternária ou quaternária. E quem vai valer 1. Vocês podem ver que na tabela tem, né, binário, ternário e quaternário. Na primeira linha, você tem 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2. Indica que a mínima, que é essa figura da bolinha branca, vai valer um tempo. Embaixo, indica que a semínima, porque ela é a 4. E a última indica a colcheia, porque ela é uma subdivisão de 8 pedaços lá da semibreve. Se qualquer pessoa tiver alguma dúvida, alguma questão e que quiser esclarecer, pode mandar aí no chat, que a gente esclarece e volta se preciso. Tá? Aqui eu trouxe as claves, porque sempre junto da fórmula de compasso vai ter a clave. A clave, ela vai indicar para a gente como que a gente vai ler a partitura no aspecto melódico. No caso, aqui no Brasil, a gente chama, né, as claves de acordo com a nota na linha que ela está indicando. Né? Essa clave em S é a clave de Sol. Ela
a posição que ela está, com o início do caracolzinho dela, né? Tá vendo que ali tem um caracol, né? Tem um vórtice ali que parte do centro dela e aquela pontinha. Onde essa pontinha tá, ela vai indicar onde está o Sol. Geralmente, ela localiza-se na segunda linha. Se vocês olharem ali embaixo, está ali na segunda linha. É por isso que a gente tem uma percepção e uma imagem de que o Sol na partitura é na segunda linha. Mas ele é só na segunda linha quando essa clave disser. A segunda clave é uma clave de Fá, né? Aonde ficar, né? O que ficar entre esses dois pontos vai indicar a nota Fá. Então, se vocês observarem ali, a clave de Fá está ali na quarta linha, geralmente é onde mais se utiliza. E a terceira clave que tem aí é uma clave de Dó, que é esse B. E aonde ela fica, né, a linha onde ela fica, é onde vai ser o Dó. No caso, ela é muito usada na terceira ou na quarta linha. Aqui no Brasil a gente usa esses nomes, mas em inglês os nomes são de acordo com a região, né, a tessitura, que a gente já falou da tessitura do instrumento, a extensão do instrumento, lá na quarta-feira, na classificação. Aqui a gente vê que dá para entender muito bem que instrumentos vão tocar e vão ler essas claves, né? Essas claves elas existem para facilitar o tamanho da partitura, porque senão a partitura ia ficar um negócio enorme, ela já é grande, né? Ia ficar gigantesca. Então, clave de Sol para instrumentos, né, mais agudos, médios ou mais agudos, clave de Fá para instrumentos mais graves, né, contrabaixo, trombone, tuba. E aí, aqui, o que a gente tem de conhecido, assim, o instrumento que mais é conhecido, que usa clave de Dó, é a viola clássica, né? E por aí vai, são várias variações. E a clave de percussão é interessante, que ela é só um quadradinho, parece um pause, né? De um controle remoto, é a clave de percussão, muitas vezes usada também para bateria. Aqui eu trouxe as imagens das claves, né, aplicadas, né? A gente pode ver, ó, olha que interessante, que as posições das notas são as mesmas, né? A mesma nota, só que muda a clave, a nota muda. O que era um Dó em clave de Sol passa a ser um Mi na clave de Fá, um Si na clave de Dó, na quarta linha, e um Ré ali na terceira linha. E isso é muito interessante a gente entender, né, que existe. Aí eu trouxe outro conceito que acompanha também essas duas estruturas, né, a clave e a fórmula de compasso, que é a armadura de clave, que lembra quando eu falei da tonalidade, né? Falei que mostrei na segunda-feira o ciclo das quintas, que foi essa invenção, né, que o Weckmeister chegou, e ele que chegou a desenhar o primeiro ciclo das quintas, que é essa a definição de tonalidade. E a gente precisa de uma indicação na partitura para saber que tom que a música está. Essa indicação ela é dada também pela armadura de clave. Porque uma coisa que a gente... Eu não falei desse detalhe, mas é que quando muda de tonalidade, para a gente manter a característica lá do Dó maior, precisamos alterar as notas da escala, né? Aí, por isso existem essas alterações na armadura de clave. A gente precisa elevar ou abaixar certas notas para ficar parecido, né? Essa que é a jogada, né, do temperamento. Aí aqui eu trouxe as figuras dos acidentes que são utilizados para fazer esses ajustes e para utilizar as notas de toda a escala cromática, que a gente conhece o nome, né? O sustenido ali, aquele hashtag é o sustenido. Aquele quadradinho ali que está na quarta nota é um B quadro. O sustenido, ele serve para elevar um semitom a nota. O B quadro, ele retorna ao estado anterior. Então, se eu elevei uma nota, na regra da escrita, ela vai continuar elevada até eu colocar um B quadro. Ele é tipo um neutralizador de sustenido e de bemol. Depois, tem ali um B, que é um bemol, que ele vai descer um semitom. Mesma coisa, precisa de um B quadro para voltar a nota ao seu estado original. Agora, ali aparece, né, um bemol dobrado e um sustenido ali que é um X.
Esses são o dobrado bemol e o dobrado sustenido, que são figuras que acabam que não são tão constantes no dia a dia, mas elas estão associadas a tonalidades mais distantes lá na ponta, né, do ciclo, que acaba que uma nota que já era bemol tem que ter outro bemol para poder ficar no lugar. Essa é uma complicação que tem, mas funciona. E embaixo, como critério de curiosidade, ontem eu mostrei e falei do microtonalismo, da escala microtonal, mostrei um piano microtonal e mostrei os modos árabes, né? Mostrei na quarta-feira eu mostrei já 2 modos, né? Que a gente percebe a desafinação, né? Na nossa percepção. E aqui a forma como se escreve na partitura, né? Que você tem ali o sustenido incompleto, você tem um bemol cortado e por aí vai, que são os quartos de tom, né? Tem ali, ó, um sustenido com 3. Você tem um bemol que ele é aberto, parece um coração. Você tem um bemol invertido. E são formas de se aproximar à escrita ocidental da música oriental. Aqui são outros símbolos utilizados, né? Quem lembra, eu falei de expressão, né? Que são formas de que quem está interpretando a música consegue dar mais, como é que diz? Uma cara de personalização ao interpretar. Existe uma diferença, né, que a gente fala em performance, entre executar e interpretar. Executar é só a informação que está escrita. Interpretar é a informação que está escrita passada através da sua experiência, do seu conhecimento colocado ali como música. Então, a gente tem essa questão importante. E na partitura, para auxiliar essa expressão, né, existe esse sistema de símbolos. São vários símbolos. Vamos lá. Agora, concluímos essa parte de explicação teórica, né? Essa oficina, né, tem essas 3 etapas, que é entendendo a travessia, né, que é uma ponte, então a gente vai entender a travessia, foi o primeiro dia. Agora a gente terminou a segunda etapa, que era da parte estrutural, os elementos estruturais, né, que se utiliza no aprendizado e no ensino de música, tanto na tradição oral quanto na tradição escrita. E agora a gente vai para uma parte de prática. Então fica a pergunta se alguém teve alguma dúvida, agora é a hora de tirar, agora é a hora de esclarecer. Pode ser de qualquer assunto, de qualquer dia, né? Pode ser algum assunto correlato que não foi mencionado, e a gente conversa sobre isso agora, né? Vou dar um tempinho aí, e se não aparecerem dúvidas, eu sigo com a nossa prática. Eu estou super empolgado. Vamos ver. Eu Oi, não João. recebi o e-mail dessa aula, eu fiz matrícula para esse curso, Olha, só que aí me mandaram no grupo de produção hoje, eu falei, tá ixi, rolando e tal. Eu não consegui caraca. pegar as últimas aulas, mas para mim tá tranquilo. Elas vêm para o YouTube, né? Você também, você faz música, né? Então, esse é um assunto para você. Tem algumas coisas que eu acho que vão ser legais, vão ser novas também, que algumas associações com trabalho na técnica, outras curiosidades, umas coisas, né, que a gente, né, gosta de fuçar e pesquisar, né? E tem algumas coisas interessantes. Falei sobre outros estilos de notação musical, né? Notação antiga na Rússia, na Indonésia, na China, no Egito, na Grécia, né? Falei sobre origens e sobre questões físicas também, isso no primeiro dia. Falei uma curiosidade, né, para quem não sabe, essa aí eu falei e foi chocante, que o Lá que a gente utiliza é 440 Hz, né? E tem um mito de que o telefone no Brasil, o tom de descagem também é 440 Hz. Muita gente comentou que ouviu falar já isso, mas não é 440 Hz. O tom de descagem no Brasil é 425 Hz. Então, a gente sempre afina em sol sustenido. Sol sustenido um Muita pouquinho gente, acima. inclusive, antigamente falava que afinava violão, às vezes que não tinha afinador, afinava no telefone, no orelhão, né? A galera botava o telefone fixo no ouvido e afinava. Então afinava em sol sustenido. Sempre um pouquinho abaixo. Então, vamos seguir e vamos começar a nossa prática.
Então, agora a gente vai para a parte, oh, que bonito, atravessando a ponte, né? Uma vez que a gente sabe quais são os assuntos que a gente precisa atravessar, que é aquilo que a gente já falou do som, dos instrumentos, da música, dos estilos, dos gêneros, a gente tem as estruturas para atravessar, construímos as estruturas, e agora a gente vai atravessar a ponte realmente e praticar. Bom, é a hora de separar o papel e a caneta, né? O que a gente vai fazer? Hoje são duas práticas. Vai ser uma primeira prática de percepção de timbre em orquestra. E por que eu trouxe essa prática? Gente que trabalha com áudio precisa estar com o ouvido sempre atento e precisa estar identificando, né, elementos e associando essas referências. Uma coisa que existe no sistema auditivo, né, que é a capacidade de diferenciação de certas frequências e certas sonoridades no meio de massas sonoras. Isso tem um termo, agora voa o termo na cabeça, mas enquanto a gente escuta música, eu vou pegar aqui o termo para trazer o termo técnico dessa capacidade que a gente tem. Mas qual vai ser o jogo agora? Eu vou primeiro colocar um vídeo que ele mostra instrumento por instrumento da orquestra. E aí vocês vão ouvir e vão fazer suas anotações das características sonoras. Qual que é mais agudo, qual que é mais grave, né? Qual que tem um som mais pontiagudo, vamos dizer assim, que tem mais proeminência de harmônicos agudos, que deixam o som, vamos falar em termos também, né, em termos não musicais, um som mais macio, um som mais pontiagudo, né? O som ele é mais redondo, o som é mais quadrado. Pode colocar da forma como você sentir ao ouvir. Então, primeiro a gente vai passar por esse vídeo. Aí eu coloquei já o que a gente vai trabalhar, né? Os naipes diferentes da orquestra, né? Violino, viola, cello, baixo, né? As madeiras, né? As flautas, clarineta, boé, fagote, metais, trompete, trombone, trompa, tuba, percussão, tímpanos, teclados, caixas, tons e outros. Primeiro a gente vai escutar esse vídeo e ver os instrumentos. Eu estava montando algo personalizado, mas ia demorar mais um tempo. Aí eu achei esse vídeo aqui que eu achei bem montado, que ele mostra o som, tem a imagem e é bem legal para a gente já identificar. Ele tem aí uns 9 minutos, porque são muitos instrumentos, né? Mas é um trechinho curtinho para cada. Qualquer coisa eu posso botar o vídeo um pouquinho acelerado, mas a gente tem tempo para desenvolver a atividade. Então, vou dar o play e vou montar meu microfone enquanto vocês escutam. Tá bom? Só me diz uma coisa, chegou aí o som? Chegou, né? Então, Sim. Lá vai. Os instrumentos da orquestra dividem-se basicamente em 4 grupos: cordas, madeiras, metais e percussão. Grupo das cordas. Violino. Viola. Violoncelo.
contrabaixo, harpa, grupo das madeiras, flautim, flauta, oboé, clarinete, corno inglês, fagote, grupo dos metais, trompa, trompete, trombone, tuba, grupo de percussão, tímpano,
pratos. Bombo. Triângulo. Caixa. Carrilhão. Xilofone. Orquestra. É isso aí, gente, né? Achei esse vídeo super legal. O Júlio Feliz também me fez muito feliz com esse vídeo, porque deixa eu pausar aqui. E, bom, a ideia era justamente isso, passar um geral, né? Todos os instrumentos da orquestra, com um visual. E agora vai ser a sua vez de identificar e de nomear os instrumentos que vão aparecer, né? Conforme a gente for ouvindo aqui. Primeiro eu tenho uma pergunta aí, se todo mundo conseguiu ver o vídeo inteiro, se ouviu, está tranquilo. E aí a gente vai seguir para esse exercício de identificação. Agora, o que é o lance? Essa é uma coisa que a gente precisa muito fazer, que é estar atento às referências sonoras que a gente tem, né? E isso é muito importante, né? Em áudio, ter uma referência e ter ela sempre em mente na hora de estar ouvindo outra coisa. Então, eu trouxe esse exercício justamente para isso. Para quem chegou agora, né? A gente está fazendo agora uma parte prática de identificação de timbres, né? Eu já passei aqui um vídeo mostrando, né, os instrumentos, né, da orquestra, e agora a gente vai ouvir essa obra do Benjamin Britten, que é o guia de orquestras para jovens, que Britten pegou uma fuga, né, do Purcell. Se ouviram atentamente, vão identificar do vídeo anterior, aqui nessa música também. E uma coisa legal, né? Uma pergunta aí se vocês chegaram a identificar algum dos temas que cada instrumento tocou no vídeo anterior. Tocaram vários temas interessantes aí, né? É interessante como a música ela se faz realmente presente, né, no nosso dia a dia e traz memórias, né? E aquela questão da afetividade que eu falei lá no primeiro dia. Então, vamos lá fazer o exercício aí, com base, né, nas anotações que fizeram na audição, né, do vídeo anterior. Aqui é só o áudio, não vai ter visualidade. Então, ouvir atentamente, né? E esse aqui é um pouquinho mais longo, são vários instrumentos repetindo coisas. Qualquer coisa, dependendo, a gente dá uma parada aqui no meio ou acelera a reprodução. Deixa eu ver até se tem como acelerar. Tem como acelerar. Eu vou botar ela um pouquinho mais rápida, 1,5,
né? Eu já fiz o teste aqui, não altera muito tanto assim o timbre, e a gente consegue ouvir o tema e identificar, fazer o exercício, né? Deixa eu ver que horas são também aqui. 2 horas. 4 horas. Então, eu vou deixar no tempo normal, que dá tempo de sobra para ouvir e escuta com calma, percebe? E anota aí. E pode fazer aquelas anotações, né? De como é que é essa sensação desse timbre, né? Se, se esse instrumento, ele, em relação aos outros, está mais na região dos agudos, na região dos graves, né? Qual é a qualidade desse timbre, né? Se é macio, né? Se ele é pontiagudo, se ele é mais duro, né? Se está vindo um timbre proveniente de maior intensidade, né? Por causa da mais força, né? Colocada. Pode também colocar, se quiser registrar, como é que foi tocado, né? Se instrumento de corda, se foi uma corda com um arco, né? Tocada da forma friccionada, se foi dedilhada ou se foi, né, percutida, né? Podemos colocar essa perspectiva. E se quiser também tentar colocar qual o material desse instrumento, é legal, tá? De que ele é feito. Depois a gente vai dar uma repassada aqui. Então vamos lá ouvir e fazer essa prática auditiva. Me diga se está saindo o áudio aí. Ah,
Vou aproveitar essa deixa para pausar e a gente avançar aqui na atividade, porque ainda falta muita coisa e acho que o objetivo que eu queria com essa peça, né, ela já trouxe no seu início, né? Então, vamos lá. Se vocês fizeram aí anotações e observaram e ouviram, né, atentamente, vamos ver quais foram essas anotações e, né, compartilhar, né, sobre qual foi essa percepção, né? Vou dar um tempo aí para cada pessoa colocar, né, quem tiver interesse, né, quem tiver vontade, colocar como foi essa experiência, né, de audição crítica aí no caso, né, em relação à orquestra, e a gente vai discutir essas observações, né? O primeiro objetivo era identificar que instrumento apareceu na sequência, né, enquanto estava naquela exposição de tema e apresentação dos instrumentos, né? Bom, e depois a gente vai falar sobre o que, né, esse material é feito, né, do que o instrumento é feito e fazer uma relembrança lá da aula de classificação dos instrumentos. Então, alguém, vocês estão a fim de falar? Quem está a fim de falar ou não está? Se quiser falar, já pode levantar a mão aí, abrir o microfone e colocar. Vocês perdeu na música. Ah, tá. É longa. Mas até onde você se localizou aí? Você foi ouvindo? Até onde você se... Eu entendi a primeira apresentação só pelos naipes, né? Da ordem que eu peguei foi madeiras, cordas, percussão, metais, eu acho. E aí depois eles começaram a fazer dessa mesma ordem, só que por instrumento. Aí foi na hora que eu me perdi e comecei a viajar na música. E aí parei de anotar as coisas e comecei a ouvir a música. Mas eu entendi assim, no começo. Ah, entendi. Tudo bem. Isso aí faz parte, né? Mas o começo, você acertou aí na primeira, que realmente começa aí com as madeiras, mas faz madeiras... Ah, vamos ouvir outras pessoas aí também. Quem tiver a fim de colocar alguma coisa. Oi, diga aí, Kika. E depois a gente segue aqui. Depois a gente volta aqui. Se alguém quiser colocar, se não quiser colocar, só não precisa colocar nada e a gente segue aqui falando. E depois a gente vai para a próxima atividade. Bom, então, isso aí. Você percebeu bem, né? Começou com as madeiras mesmo, mas o segundo elemento já foram os metais. Depois veio cordas, percussão e no final foi a orquestra inteira. Aí, como os metais sobressaem bastante, né, na questão das acentuações e dos reforços, né, melódicos, acaba que dá a impressão de que eles foram em terceiro lugar. Mas na partitura aqui o caminho é madeiras, metais, cordas e depois vem percussão. Em relação aos instrumentos, a gente tem a exposição do tema, né, e a apresentação nessa ordem, né? Primeiro as flautas, né, e flautins, depois vem os oboés, depois vem as clarinetas e os fagotes. E sempre tendo interações com outros elementos da orquestra, né, fazendo ali uma base para que esses instrumentos desenvolvam suas ideias. Depois vem a apresentação dos metais, a gente tem... eu acho que eu confundi aqui, na verdade acho que a Kika acertou tudo, né? E a Kika saiu, realmente a Kika acertou justamente a ordem. Desculpem aí, eu que me perdi aqui nas páginas aqui, na percepção aqui também. Mas foi justamente isso, foi madeira, corda, metal e trompa, e percussão. Então, corda vem primeiro violino, segundo violino, violas, violoncelos e contrabaixos, né? E
a harpa está ali dentro, mas ela não faz uma exposição tão longa, né? Ela mostra também, ela faz a exposição do tema dela, mas não é um espaço de tempo tão longo. E aí vieram os metais, né? Trompa, trompete, trombone, tuba, e por último a percussão em conjunto, né? Fazendo essa apresentação da família da percussão. Em relação à questão sonora, né? Dá para perceber, né, claramente que os trechos, né, que tem-se a intenção, né, de mais, como é que diz, uma intenção de mais doce, uma intenção de uma questão de leveza na interpretação, se utiliza muito madeiras, né, para fazer essa função. Já os metais, né, percebe-se de ter papéis e funções, né, interpretativos de trechos e frases, né, mais agressivas, né, mais trechos mais intensos, né, e geralmente são realmente utilizados na composição e no arranjo como instrumentos de reforço a essas ideias. A percussão também ela surge para colorir, né, as ideias, né, de composição. E Kika, você voltou. Acho que você estava certa assim estava certíssima na sua lógica. Foi realmente madeira, corda, metal e percussão. Eu que inverti aqui a ordem. Então é isso. Essa prática era justamente, né, com o objetivo de chamar a atenção para ouvir discriminadamente cada som, cada instrumento, cada frequência. E realmente eu fiquei para falar o termo, né? O nome do termo é esse, discriminação auditiva, que é o trabalho de se ouvir uma grande massa sonora com vários elementos e identificar cada faixa de frequência, cada instrumento e cada elemento que está ali presente. Isso é muito importante para todas as áreas, né, do trabalho técnico, porque, primeiro, assim, o áudio é bem lógico a gente identificar que instrumento está tocando e o que está acontecendo em cada faixa de frequência. A gente precisa ter essa ciência e ter essa capacidade de, na região, né, de baixa está acontecendo isso, né? Tal instrumento não está com tanta definição, o que eu preciso fazer para definir? Então, precisa ter essa discriminação auditiva, né, bem detalhada, para não ter, como é que diz, essas dúvidas na hora de ter essas decisões. Na parte, para quem trabalha com a visualidade, quem trabalha com iluminação, quem trabalha com vídeo, quem trabalha com palco, é identificar o que está acontecendo na música. Que instrumento está solando, que instrumento está em destaque, que instrumento deu problema, se parou um instrumento, né? A gente tem que ter essa referência do que está ouvindo, né? Para quem está aí fazendo rodagem, fazendo direção técnica, fazendo direção de palco, né? Parou algum elemento, a gente não precisa ser alertado, não precisa receber um grito, ei, vem para cá, né? Se a gente estiver atento ao que está acontecendo na música e faltou algo que era para estar lá, já tem como antecipar a resolução só por essa percepção, né? Escutou, pô, faltou tal coisa, né? E isso vem dessa capacidade da discriminação auditiva de compreender cada elemento que tem. Essa capacidade também ela tá bem presente na percepção de fala e de discurso. Quando tem várias pessoas conversando, se você tiver atenção, né, e intenção de focar em uma voz só, né, o nosso cérebro consegue direcionar, né, todo o aparelho de percepção auditiva para compreender o que está acontecendo naquela fala, né? Então, isso é realmente muito importante, é uma prática que eu recomendo que façam, né, sempre quando estiverem ouvindo, né, procurem ouvir e identificar que instrumento está tocando, né, separar um momento para ouvir CDs, ouvir músicas de outras regiões, para identificar qual é a característica, né? Para quem trabalha com mixagem, então, isso é essencial, entender a referência, né? Tudo que a gente faz acaba partindo de algum lugar.
até para fazer algo diferente, a gente precisa entender o que já tem feito para saber o que fazer para dar destaque, né? Então, é muito importante esse processo de discriminação auditiva. E aí eu trouxe esse exemplo, assim, né, orquestral, que eu acho que é uma das massas sonoras, né, com maior volume de informação que a gente tem contato cotidianamente na música ocidental. Eu poderia ter também trazido uma escola de samba, né, que tem muito elemento sonoro, mas eu achei legal trazer esse trabalho da orquestra. Bom, e vamos seguindo aqui para mais uma atividade. Opa, pulei aqui. E essa atividade eu montei especialmente para a gente fazer aqui na partitura ao waveform da LabFaz, que ela vem de um trabalho, né, que eu mencionei que eu tenho em período de escrita, que é o Luminatux, que é o Rítmica para Iluminantes, que é um trabalho que eu estou fazendo, que é para trazer justamente esse conceito de ritmo, a percepção rítmica e a prática rítmica no dia a dia de quem trabalha com iluminação. Mas acaba que eu vou estender esse material para outras áreas do ramo técnico. Essa é uma prática de leitura rítmica e, bom, para quem estava aqui ontem, vai lembrar do que eu falei lá dos clichês rítmicos visuais lá de Adamo Prince, né? Esse é um método que é muito utilizado também aqui na escola de música e em várias outras escolas, né, e universidades aí, né, mundo afora, que traz essa concepção de que a gente pode quebrar as frases rítmicas em sílabas, né? E essas sílabas, elas são chamadas, né, por Prince, de clichê visual, clichê rítmico. Também existem os clichês melódicos, que são pequenas ideias e frases melódicas que a gente já associa àquela formação, né, aquela formação escrita, àquela ideia melódica para facilitar a leitura. Então, a gente vai trabalhar esses clichês e as figuras rítmicas de uma forma diferente, usando algumas palavras do nosso dia a dia técnico. Então, aqui a gente vai estudar valores de figuras, né, para compasso quaternário, né? O compasso quaternário, vamos relembrar aí a questão da fórmula de compasso. O que significa? 4, né, de cima da fração, significa que a gente vai ter 4 tempos para fechar um compasso. Então, dentro de um compasso, a gente vai ter 4 tempos aí localizados. E o segundo 4 indica que a figura, né, de valor 4, que é a semínima, vai valer um tempo. Então, em um compasso vão caber 4 semínimas. Se a semínima vale um tempo, a gente cabe 4 semínimas nos 4 tempos. Então, vamos fazer. Eu fiz uma brincadeira aí de separar e pegar palavras, né, do dia a dia técnico. Então, essas palavras a gente vai utilizar para fazer essa leitura rítmica. Então, fica aí uma sugestão para quem está em processo, né, de desenvolvimento da leitura rítmica e para quem quiser desenvolver ainda mais sua leitura rítmica, pode utilizar algumas palavras do dia a dia, né, do cotidiano, para colocar no lugar de tá, né, no lugar de onomatopeias, né, menos, como é que diz, concretas, né, para o nosso entendimento. Então, eu coloquei algumas palavras aí do dia a dia técnico. Então, a semibreve, que vai durar 4 tempos, eu peguei a palavra som. Então, a gente vai usar som, som, e por assim vai. São 4 tempos, né? Façam aí também, né? A gente vai fazer uma contagem, a gente pode trabalhar a contagem dessa forma. A gente vai marcar o tempo aqui na palma da mão. E a internet da Kika tá terrível. Puxa, a internet é algo que é complicado, né? Você vai avisando aí, né? Depois a gente retoma. E que horas são agora? São 4h26. Dá tempo de fazer a atividade tranquila. Mas também os vídeos, né, relembrando, vão estar aí disponíveis, né, no YouTube
na página oficial da LabFaz, para quem quiser reassistir a essa aula e fazer novamente essa prática. Então, vamos lá, né? A contagem, a gente vai fazer a marcação, né? Pode ser marcando nas palmas e vai manter a contagem em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outra forma de contar que pode ser utilizada é usando os dedos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é muito comum na Índia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode contar também marcando a pulsação batendo em uma mesa, né? Mas a forma como se achar mais confortável. Eu vou contar aqui nos dedos. Então, vamos lá. Novamente é semibreve, usando a palavra som. Som, 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 som. É importante perceber que ela vai durar os 4 tempos inteiros do compasso. Vamos aqui avançar a mínima. Eu acabei utilizando também a palavra som, né, para a gente entender que uma nota, uma sílaba, uma figura, ela pode ter durações diferentes e ser a mesma figura, a mesma nota, né? No caso aqui, a mesma palavra. Então, vamos utilizar novamente o som, só que dessa vez vai estar em 2 tempos. Então, na contagem de 4, vai caber 2 vezes a palavra som. Então, som, 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 som. Note novamente que ela precisa ocupar os 2 tempos inteiros. Eu não faço só som, 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 porque aí eu estou fazendo um tempo só. Então, entendam aí, façam também em casa, né? Pratiquem agora com a gente esse som, 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 som. Façam aí um pouco, que a gente já vai fazer um exercício juntando essas figuras. Tá bom? Vou seguir aqui para o próximo. A semínima, eu coloquei luz, né? Luz para a gente fazer as figuras de um tempo. Então vai ficar luz, 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 luz. Uma a cada tempo. Dentro de um compasso vai ter 4. Então, luz, 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 luz. Enquanto a gente tinha som, som, agora a gente tem luz. Se a gente fizer uma mínima, né, um som de 2 tempos e 2 semínimas, um som e 2 luzes, vai ficar som, luz, luz, som, luz, luz. E assim por diante. Seguindo aqui, peguei a figura da colcheia. A colcheia, ela é aquela subdivisão de 8 em relação à semibreve, mas em relação ao tempo, ela divide o tempo em 2. Então, a gente tem 2 colcheias, e essa figura no canto da tela é a colcheia sozinha. Mas quando a gente coloca 2 juntas ou mais, utiliza esse artifício dessa barra, né, de ligação para simplificar a leitura. Então, quando a gente tem 2 colcheias de um tempo, eu utilizei a palavra graxa, que tem as 2 sílabas. Então, vai ser, né, vai ter a palavra graxa 4 vezes dentro dos 4 tempos. Graxa, 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 graxa. Quem lembra quando eu falei de contratempo ontem, né? Quem lembrar vai lembrar que eu mostrei na palma. Eu bato a palma, quando a mão sobe, eu tenho um contratempo. Então vai ficar graxa, 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 graxa. Ok? Então a gente teve a semibreve, né? Som, som,
A mínima, som, 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 som. A semínima, a palavra luz, 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 luz. E agora a cocheia com a palavra graxa. Graxa, 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 graxa. Vamos para a próxima figura. É a semicolcheia. Mesma coisa. No cantinho tem a figura da semicolcheia sozinha. Sozinha ela tem esses dois colchetes. Eu esqueci de falar o nome das partes das figuras, né? Ela tem aqui uma cabeça, ela tem uma haste, que é esse corpo, e no caso da colcheia, ó, o nome colcheia tem um colchete. Então, aqui a gente chegou na semicolcheia, que ela subdivide o tempo, né, em 4. Então, a gente vai ter 4 notas ali dentro de um tempo. Eu peguei backstage, backstage, que a gente, né, foneticamente aqui no português, a gente acaba fazendo 4, né, notas. Backstage, 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 backstage. Então vai ficar backstage, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, backstage, backstage, backstage. Então cabe, né, um grupo, né, backstage, são 4 backstages dentro, né, de um compasso. Então vai ficar backstage, 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 backstage. Isso aqui é bom para treinar o fôlego. Então temos o som com 4 tempos na semibreve, o som com 2 tempos na mínima, luz para semínima, graxa para colcheia e backstage para semicolcheia. Agora a gente tem outras figuras diferentes, né? Essa aqui é uma figura chamada tercina, que é uma figura que ela pega 3 notas e coloca em um tempo em subdivisões iguais. Então, eu peguei a palavra passagem. Então, a gente vai ter, quando a gente estava fazendo lá graxa, a gente fazia, né, graxa, 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 graxa. Nesse mesmo tempo, a gente vai falar a palavra passagem. Passagem, 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 graxa, 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 passagem, 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 graxa, graxa, backstage, backstage, graxa, graxa, passagem, passagem, pá, né? Deu para entender essa diferença, né, entre a tercina, a colcheia e a semicolcheia? Agora, vamos falar sobre alguns clichês, né? Esses clichês, elas advêm da junção, né, de algumas notas, né? No caso, essa aqui é a junção de 2 semicolcheias com uma colcheia, né? E aí eu peguei a palavra lab-faz, porque na fonética dessa palavra ela tem essa rítmica, né? A gente vai usar dos 4 tempos, das 4 subdivisões do tempo, né? Lembra que a semicolcheia ela subdivide o tempo em 4, né? Então a gente vai utilizar o lab-faz. Então vai ficar lab-faz, 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 lab-faz. E essa quarta aqui vai ficar, no caso, só com a extensão do faz, né? Lab-faz, 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 lab-faz. O faz, ele ocupa esses 2 espaços. Lab-faz, 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 lab-faz. A gente já teve backstage, 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 backstage. Agora tem lab-faz, lab-faz, lab-faz. Olha a diferença. Backstage, backstage, lab-faz, lab-faz. Vamos seguir para a próxima. Essa aí eu forcei um pouco a barra, mas ela vai funcionar. Que ela é o inverso dessa figura. Essa figura aqui, elas são 2 semicolcheias e uma colcheia. Aqui a gente tem uma colcheia e 2 semicolcheias. Então, como é que é
essa sonoridade. Eu coloquei som, passa som, passa som, passa som, passa som. Né? Vamos passar um som? Como é que funciona? Né? É a mesma coisa dos agrupamentos, só que agora as agrupadas foram as duas primeiras. Então tem um som nesse espaço dos dois e o passar aqui. Então fica som, passa som, passa som, passa som, passa som. Vamos fazer lab faz com o passa som, né? Fica lab faz, lab faz, lab faz, lab faz, som, passa som, passa som, passa som, passa lab faz, lab faz, lab faz, lab faz, som, passa som, passa som, passa som. Então, treinem aí. A gente já chegou no nosso exercício de leitura rítmica. Aqui a gente tem todas as figuras que utilizamos aqui nessa prática com as palavras e a gente vai fazer uma leitura rítmica. Aí eu vou fazer uma vez, vocês fazem aí também. Quem quiser ligar a câmera, quem quiser interagir, fique à vontade para a gente fazer essa prática de leitura rítmica com as palavras da técnica. E é isso, façam aí. Isso aqui eu vou trazer de novo a importância dessa compreensão rítmica. É muito, muito, muito importante. Primeiro que você já deve ter lembrado, eu sou um grande entusiasta de ritmo, mas não é só por isso, porque o ritmo é a base de tudo, né? Tudo que a gente faz é ritmo. Então, né, se no nosso dia a dia a gente tem uma compreensão, né, dos processos rítmicos mais aguçada, isso vai ajudar a gente em quase todas as nossas atividades, né? Na compreensão de fala, de leitura, na compreensão musical, no fazer, no trabalho, né? Falamos outros exemplos de aplicações de ritmo no trabalho técnico. E se for diretamente na aplicação, quem está fazendo uma operação de som e vai colocar um delay, um tap tempo, precisa estar muito sintonizado com a banda, com a música, né? Precisa estar nessa sintonia fina para fazer esse efeito do delay funcionar da melhor forma possível. Outra coisa é quem trabalha iluminando, quem trabalha projetando, né? A rítmica é muito importante, o timing é essencial. O timing para a luz é básico, né? Eu estava falando que eu considero que luz ela é 50% a 60% ritmo e o resto é luz, porque é muito, muito, muito importante. Você pode ter toda a luz pronta, programada no sistema, com tudo certinho, mas se faltar o timing, ela não funciona. Mesma coisa para vídeo, mesma coisa para a gente quando está tocando em conjunto, né? Quando tocando em banda, pode saber todas as notas, toda a harmonia, mas se alguém estiver fora do ritmo, vixe, não sai, né? Alguma coisa fica estranha. Então, vamos fazer essa prática aí de leitura, e essa pode ser uma referência para próximos estudos de leitura rítmica, né? Qualquer outras formações, e quando surgirem, né, clichês e figuras que você ainda não conheça, é só entender alguma palavra que encaixe naquele tempo, que facilita essa compreensão. Então, convido, né, a vocês a fazerem, né? Primeiro vamos fazer juntos e depois a gente dá um tempo para fazerem. Então, vou mostrar aqui uma vez como é e vou dar um tempinho para vocês fazerem daí também. Então, lembrando que ali o compasso está em 4x4, né? Tem a nossa ali fórmula de compasso. E então significa que em cada compasso desse tem que ter 4 tempos. Eu coloquei umas barrinhas aí para mostrar o espaço, né? A barra de compasso.
Vamos só analisar os compassos, né, para confirmar que tem 4 tempos. Primeiro tem ali uma figura mínima que vale 2, uma semínima que vale 1 tempo e 2 cocheias que somadas valem mais 1 tempo. Formamos 4 tempos. Segundo compasso tem ali uma semínima valendo 1 tempo. A gente tem 4 semicolcheias que somadas valem 1 tempo. E temos uma mínima que vale 2 tempos. Formou 4 tempos. Terceiro compasso ali embaixo, com Lab faz. A gente tem aquela clichê com 2 semicolcheias e 1 cocheia formando 1 tempo. Novamente, olha só que interessante. 2 cocheias formam mais 1 tempo. A tercina também tem 1 tempo. E a semínima mais 1 tempo. 4 tempos. Estamos dentro da regra. Depois a gente vai para mais um clichê, aquela figura, né? Uma cocheia com 2 semicolcheias. A gente tem 2, então 2 tempos. De novo a cocheia, de novo as 4 semicolcheias. Acenar com o MuseScore, essa aqui eu acabei fazendo aqui na mão. Acenar com o mouse, boa, aqui, né? Para acompanhar as figuras. Boa ideia. Então, aqui, né? Maravilha, eu estou acenando aqui com a mão, bem pensado. Acenar com o mouse. Aqui, então, esse compasso aqui, a gente tem essas, né? Duas figuras que formam 2 tempos. Aqui a gente tem o terceiro tempo e aqui a gente tem o quarto tempo. No último compasso aqui, no penúltimo, que eu coloquei um brindezinho aí final. No penúltimo compasso a gente tem uma semibreve, que ela por si só vale 4 tempos. Então, a gente chega aqui no último compasso que eu falei, não vou terminar esse exercício sem falar Lab faz. Então, coloquei um último tempo com aquele clichê do Lab faz, mais 3 pausas. Eu coloquei aqui, essa figura, ela representa a pausa da semínima. Essa é uma coisa que eu não coloquei com muita atenção aqui, mas cada figura rítmica dessa, semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, né, semifusa, enfim, todas têm uma pausa respectiva. Significa que a gente tem a figura que vai indicar em que momento tem som e a figura que vai indicar em que momento tem silêncio. No caso, essa aqui são silêncios de 1 tempo. Eu poderia ter colocado uma pausa de 2 tempos aqui, mas eu quis colocar 3 pausas. Bom, então vamos fazer aqui acompanhando, né, fazer essa leitura conjunta. Já identificamos, aqui tem uma linhazinha que está muito fraquinha, né, mas aqui é a divisão de um compasso, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, vamos começar a fazer compasso por compasso. Primeiro compasso, né, nossa contagem, 1, 2, 3, 4. Som, luz, graxa, som, luz, graxa, som, luz, graxa, som, luz, graxa. Não pode esquecer de contar os 2 tempos aqui da mínima. Vamos para o segundo compasso. O segundo compasso começa com luz, backstage, som, luz, backstage, som, luz, backstage, som, luz, backstage, som. Mesma situação, não podemos esquecer de contar os 2 tempos aqui do som. Vamos chegar para o terceiro compasso, já vai complicando um pouquinho. Lab faz graxa, passagem, luz. 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 Próxima. Som, passa graxa, backstage, som, passa graxa, backstage, som, passa graxa, backstage, som, passa graxa, backstage. E aqui, chegando na semibreve, é aquela, né, o som com 4 tempos.
lembra que aqui, ó, né, na hora que a gente fizer uma vez diretão, depois de backstage tem que dar uma boa respirada, porque senão vai perder o fôlego aqui na hora do som. Então vamos fazer aí, ó. Som, 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 som. E completamos com lab faz. Vai ficar som, lab faz. Esse vai ser o final da nossa sequência rítmica. Então, vou fazer agora, vamos fazer junto aí inteiro, do início ao fim, e depois a gente está seguindo para finalizar, vamos fazer inteiro do início ao fim, depois tem um desafio, né? Vocês estão acompanhando aí depois eu quero ver as câmeras abertas aí para a gente ver se o desafio vai dar certo. Se quiser pode fazer até com o microfone aberto, vai ser uma farra mesmo, mas vai dar certo. Então, vamos fazer aqui inteiro, do início ao fim, com as palavras aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Som, luz, graxa, luz, backstage, som. Live faz, graxa, passagem, luz, som, passa graxa, backstage, som. Lab faz. Exercício de leitura rítmica. Dá um nozinho na mente, mas vamos fazer mais uma vez e depois a gente vai para o desafio. A gente vamos fazer mais uma vez junto e depois quero ver se vocês fazerem aí para a gente ir para o desafio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Som, luz, graxa, luz, backstage, som. Lab faz, graxa, passagem, luz, som, passa graxa, backstage, som, lab faz. É isso aí. Aí agora convido, né, a vocês a fazerem daí, sem eu fazer junto, contando o tempo, pode ser contando o tempo na mão, pode ser contando batendo a palma, pode ser contando o tempo da forma como quiser, com essas palavras, e quem quiser abrir câmera, abrir microfone, pode ficar à vontade. E a gente faz uma vez assim e depois tem o desafio, o bônus challenge. Então, façam aí, que dessa vez eu não vou fazer. Eu vou desligar meu microfone, vou fazer sem o microfone com som. Vamos lá. Conseguiu fazer aí, Abder? Conseguiu aí, João, Alana, Mar, Antônio? Facilita bastante quando a gente coloca as palavras, né? Porque se tirar as palavras, a gente vai ter que fazer com tá, fica legal também. Então, o desafio agora é esse: fazer sem as palavras, fazer todas as sílabas com tá. Então, fica o desafio. Vou mostrar aqui uma vez e depois vocês façam aí o desafio sem as palavras. Vai ficar tá, 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 tá. É isso. Deu saudade, né, da universidade. Aula, primeiras aulas, né, de LEM e primeiras páginas do Pozzoli. Que maravilha. Então, vamos lá, fazer uma vez com tá. E vamos lá, o desafio é esse. E a gente finaliza a partitura ao waveform. Então, façam aí umas 2 vezes e a gente segue. Vou fazer mais uma vez para fixar, contar. Mas pode fazer com qualquer sílaba.
né? Tá é o que a gente usa muito, mas pode fazer com o que for. Tá é muito, realmente muito usado. Pode fazer com palma, né? A gente, ó, vou fazer uma vez agora diferente, em vez de falando tá, eu vou manter a contagem na cabeça e vou bater a palma, né? No lugar das figuras. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. Quem pegou aí que eu perdi ali, que eu contei 2 tempos a mais, que eu dei uma gateada aqui. Ó, vamos lá, vou fazer mais uma vez, ó, vamos contar aí, vou contar em voz alta, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2 e 3 e 2, 4, 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Ah, faltou uma palma, travou aqui, eu tocou o timer aqui, eu falei, eita, lasqueira, acelerei. Mas é isso aí, façam uma vez aí, 2 vezes, tentem aí, sem as palavras, e é isso. Vamos lá, vamos tentar, e a gente vai finalizar, tá quase acabando. Vamos botar aqui. É isso aí. Eu, particularmente, vou ter que recorrer ao YouTube em algum momento. Você já tinha feito alguma prática assim antes? Não. Não, então é normal, né? Essa é uma linguagem, né? É igual aprender a ler, né? E olha que é como se a gente estivesse aprendendo a ler sem usar as vogais ou sem usar as consoantes, né? Porque a gente está só fazendo a estruturação rítmica, sem a estruturação melódica, né? Mas o que é muito legal tanto na música quanto, né, na linguística é que na linguística a gente aprende primeiro o som das vogais, depois aprende os fonemas juntando com as consoantes. Depois que a gente vai juntar em palavra, né? A mesma coisa funciona no ensino, né, da leitura musical, né? A gente entende ritmo, entende a leitura, né, melódica, as posições das notas e depois a gente vai para a parte de juntar. Mas, bom, é isso. Fica o espaço aqui, né, de alguma dúvida. Valeu aí a presença aí de Mar, né, nos 3 dias. E se tiverem alguma dúvida aí, quem ficou para essa rabeirinha aí dos últimos momentos, falem agora e não calem-se para sempre. Podem falar quando quiserem. Podem mandar mensagem, estou sempre à disposição. Visitem lá o Lima Cruz, espaço percussivo, espaço também de luz, espaço de pesquisa, né, de acolhimento, né, o que precisar. A gente não é psicólogo, mas também pode se escutar e bater um tambor para espantar e para trabalhar as ideias, as emoções e também a gente se fortalecer, né, como classe trabalhadora da área técnica, né, que juntos vamos mais longe e é isso. Se não tem dúvidas ou comentários, fica aqui o final da nossa ponte, da nossa travessia, rumo a um céu cheio de doguinhos e um arco-íris, né, multicolorido, que é o que a gente tem depois que a gente atravessa a ponte da teoria musical, do conhecimento em música, que é uma coisa que não volta, uma vez que você se encanta e se apreende e entra nesse universo da música, ele não sai mais de você, né? Prende mais do que carrapato. Então,
que, como é que diz, a música, né, esteja sempre acompanhando seus passos, né, e que vocês possam ouvir cada vez melhor, com mais consciência, né, e que possam colocar esses conceitos que a gente estudou aqui ao longo desses 3 dias no seu dia a dia, né, no seu trabalho técnico. Lembrem, né, de, isso aqui, ó, o que rolou lá na partitura Waveform, isso aqui, ó, vi lá com o Dinamo. Mas não pelo sentido de lembrar de mim, mas pelo sentido de fazer essa associação, porque ela com certeza vai deixar o seu trabalho enriquecido, assim como enriquece o meu diariamente. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar participando e fazendo parte dessa comunidade, dessa corrente, né, de formativas e de profissionais dentro do LabFaz, e agradeço a presença de todo mundo que passou por aqui, né, que teve no primeiro, no segundo, que teve hoje, que ficou, né, do início até o final, quem teve que sair, quem ficou só um pouquinho, né, porque o que importa é a gente estar, né, se interessando e se interagindo. Então, muito obrigado e vamos em frente, porque é nóis. Valeu, valeu, Abder, valeu, LabFaz, valeu, Kika. Agradeço aí em nome de todos do LabFaz, uma experiência fantástica, vai enriquecer muito o que a gente tem chamado de biblioteca do LabFaz, né? São esses conhecimentos que estão sendo indo para lá, né? Porque acho que tá no YouTube também é legal para que a gente possa deixar para a posteridade, né? Sim. A gente tem uma dúvida, a gente tem um lugar para recorrer, né? Acho que isso é um lugar de confiança, com pessoas de confiança. Então, muito grato aí por esses 3 dias, assim, muito aprendizado, muitas indicação de caminhos aí para estudar. Muito grato, Thiago. Eu, muito agradecido, e é isso. Eu vou mandar aí para você, Abder, esse material, né, desse slide que eu fiz. Muita figura assim que veio da internet e tal, não, né, não tem, mas acho que está válida, né? Depois eu posso mandar, né, a lista, né, na maior parte das referências dos links. Não sei se eu vou conseguir todas as imagens, mas eu posso mandar esse material de referência, né? Mas primeiro eu mando o slide, porque para mandar esse material de referência eu tenho que sentar para organizar. E agora está difícil de achar tempo, apesar da gente ter falado de tempo várias vezes aqui, está difícil de achar o tempo. Mas tá tudo bem, tá funcionando. E aí eu vou compartilhar já. E quem não conhece ainda pode seguir nas redes sociais, para mandar mensagem, né? O Instagram é @Thiago de Lima Cruz e o do estúdio é @LimaCruz, né? Isso no Instagram. Quem quiser aí pode anotar também meu telefone, que tá tranquilo. Ele é o WhatsApp, aqui Brasília 61. Quem quiser entrar em contato, fazer uma visita, né? Tomar um açaí. Adoro açaí, adoro tomar açaí passeando lá no parque perto do estúdio. O estúdio é no lado do Parque Olhos d'Água, então a gente pode dar aquela bela caminhada aí na Lagoa do Sapo e depois fazer aquele som, trocar aquela ideia. Então é isso. Muito som, muita luz, muita graxa, né, na vida de vocês. Valeu!